dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o reino animal e mais especificamente nós vamos começar a tratar dos filos. A gente vai falar um geral sobre o reino animal, bem rapidinho, e depois a gente vai começar a tratar de cada um dos filos pertencentes ao reino animal. Porque não adianta ficar tratando do reino animal de modo geral se a gente vai precisar aprofundar nos filos, ok? Então, primeira coisa, características gerais. O reino animal, também conhecido como reino metazoa, engloba organismos multicelulares, ou seja, não são organismos uni, eles têm formados por mais células. Células essas eucariontes, tá? Ou seja, com núcleo individualizado, e heterotróficos, ou seja, eles têm que consumir alimentos, como nós, seres humanos. Os animais são organismos multicelulares eucariontes que apresentam nutrição heterotrófica, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Ok? Então, essas são as principais características do reino animal. Quando a gente fala de filos pertencentes ao reino animal, o que nós vamos estudar? Esses daqui são, tá? Então, lembrando do cladograma, mais para cá o passado, quanto mais para cima o futuro. Então, nós temos aqui, olha, o primeiro filo aqui, ó, ancestral, a gente vai tratar dos poríferos, depois a gente vai falar de quinidários, plateumintos, aonde houve uma ramificação, deu origem aos nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes. Neste ramo, que tem origem do ancestral comum, acabamos tendo origem os equinodermatos, que são os equinodermos, e por último, os cordados, tá? Que dentro deles incluem nós mamíferos, que são aqueles que têm notocorda, que têm coluna vertebral. Então, hoje nós vamos começar falando sobre quem? O primeiro organismo do reino animal, pertencente ao primeiro filo desse braço aqui, que é o braço dos poríferos. Então hoje a gente vai tratar sobre o filo porífera, que é o Bob Esponja. A gente vai tratar do filo porífera. Então, o filo porífero, mais conhecido como as esponjas do mar, tá? Aqui, olha só, elas apresentam uma enorme variedade. Você tem esponjas do mar pequenas, médias. Essa daqui, por exemplo, é de uma espécie imensa, dá para ter um mergulhador. Não sei se vocês estão vendo aqui, olha, de relance dá para ver um mergulhador aqui, ele pode entrar aqui dentro, tá? Então, esses aqui são os primeiros animais, os primeiros metazoários a aparecer, ok? Principais características deste filo. Primeiro, eles são os primeiros organismos considerados animais, porque eles se reproduzem, eles são multicelulares, eles são heterotróficos, todas aquelas características gerais que nós tratamos lá no início, em reprodução sexuada, eles formam um gameta, tá? Todas essas estruturas, todas essas características são peculiares aos animais. Eles são aquáticos e, em sua grande maioria, eles são marinhos, apesar de ter algumas espécies dulcícolas, mas a grande maioria deles é marinhos. Apresentam inúmeros orifícios ao longo da estrutura do corpo, daí o nome do filo, porífero, que vem de poros. Então o corpo dele é todo repleto de perfurações, que depois a gente vai falar as funções desses poros, desses orifícios. Eles são filtradores. Mas como assim filtradores? Eles usam esses poros para filtrar zooplâncton e plâncton. O que significa isso? São pequenos micro-organismos ou algas que estão diluídos na água do mar ou na água doce. Eles usam esses orifícios para captar a água e filtrar esta água e assim capturar o seu alimento. O adulto, ele é séssil. O que significa ser séssil? Ele é fixo em determinado local, mas a larva desse animal, que é a fase embrionária desse porífero, ela é natante, ou seja, ela nada. Então ele pode se deslocar durante a fase larval, tá? Fase pós-embrionária. Ele vira um embrião, depois se transforma numa larva que nada. Apresenta pouquíssima diferenciação histológica. O que significa isso? Ele tem poucos tipos de tecidos diferentes, tá? Poucos tecidos diferentes, nós vamos tratar de cada um deles. Não possuem órgãos, se eles não têm órgãos, logo eles também não têm sistemas, tá? Eles são considerados
parazoários. Eles não possuem nem órgãos, nem sistema. Esse termo parazoário coloca-se os organismos que não têm órgãos nem sistema. Ele não tem fígado, ele não tem coração, ele não tem rim, não tem baço, não tem nada disso. Tá? Ele vai ter tecido, tá? Vai ter os tecidos diferentes, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas não chegam a formar estruturas específicas para trabalhar em determinada função, tá bom? E eles são assimétricos, ou seja, eles não têm simetria corporal. Por exemplo, nós temos simetria bilateral. Nosso lado esquerdo é o espelho do nosso lado direito do corpo. Tá? Eles são completamente assimétricos. Cresce mais um pouco, cresce torto, eles não têm simetria. Tá? A gente vai tratar então, falando das características, a gente vai tratar da estrutura anatômica e falar um pouco mais dentro da estrutura anatômica das características que nós citamos anteriormente. Então presta atenção. Aqui nós temos um exemplo, tá, de um porífero. Esse porífero, a gente vai destacar a abertura que nós temos aqui, chamado de ósculo. Ósculo é geralmente relacionado à boca, mas vocês vão entender que esse ósculo aqui não é a boca dele não, tá? Porque o alimento não entra por aqui. É por onde o alimento está sendo jogado para fora. A excreção é jogada por aqui. Tá? Então, ele tem o ósculo, que é essa abertura, essa cavidade interna chamada átrio ou espongiocele. A galera aí que é de edificações, lembra que átrio é aquela construção circular, né? Por isso que é chamado de átrio. Olha aqui, ó. Mesênquima, que é esse tecido de preenchimento, e aqui você vai ver os poros ao longo do corpo. A gente está destacando só os principais agora, daqui a pouco a gente vai falar de cada um deles. Primeiro que a gente vai tratar que é o tegumento. Então o tecido que a gente vai estar mostrando é esse tecido tegumentar aqui, olha, formado por um conjunto dessas células achatadas chamadas de pinacócitos. Função dela, proteção. Ela cria uma camada externa que reveste todo o animal. Olha só, é essa camada aqui, ó. Eles são extremamente firmes, achatadas, ligadas firmemente entre si. Como nós já tínhamos falado, os poros ou pequenos ósteos, que são essas aberturas, por onde a água entra. Então aqui dentro nós vamos ter essas células, esse tecido aqui, ó, eles batem esses flagelos e esses flagelos criam uma corrente de água que joga para fora. Então o que vai acontecer? A água é puxada por esse poro, circula aqui dentro e sai por aqui. O átrio, que a gente já tinha falado, para a circulação da água, e o ósculo, que é a saída. Então olha só, bate os flagelos, a água é puxada por aqui para dentro, circula por aqui por dentro e sai por aqui. E o mesênquima, tecido de preenchimento que eu já tinha falado. Outra estrutura extremamente importante são as espículas calcárias ou silicosas, que são essas estruturas, olha aqui, isso aqui são extraídas das esponjas. As espículas calcárias são cristais de sílica e calcário, que esses animais retiram cálcio e sílica, da areia mesmo, areia, sílica, tá? E conseguem criar esses cristais que mantêm a estrutura do organismo, a sustentação do corpo desse organismo. Ele tem esse endoesqueleto aí. Não chega a ser um esqueleto propriamente dito, mas é uma estrutura de sustentação. Aliás, aqui, ó, as espículas e também, tá, espículas calcárias, espículas silicosas, elas formando a estrutura do corpo do animal, ajudando na sustentação e até na proteção em alguns tipos de esponja. Destacando outro tegumento, é o tegumento interno, formado por coanócitos, que são essas células aqui. Olha. Eu já destaquei os dois aqui, o coanócito e o amebócito, que está dentro do tecido do mesênquima, mas vamos lá. Como eu falei anteriormente, qual é a função do coanócito? O coanócito, ele vai bater o flagelo, criando uma corrente de água. Deixa eu pegar aqui uma caneta, só para poder destacar. A água entraria por aqui, olha. Essa água iria entrar por aqui, iria circular aqui dentro e saía por aqui, ó. E sai por aqui. Ah, mas para que isso? Ela aqui, ó, faz esse movimento assim. Lembrando que a água acaba criando um turbilhão antes de sair, tá, gente? Para que acontece isso, professor? Gente, como eu falei, esse animal ele é um filtrador. Então ele cria esses flagelos batidos por essa estrutura que é o coanócito. Ela bate o flagelo gera essa corrente de água aqui dentro.
fazendo com que o zooplâncton e o fitoplâncton entrem pelos poros. Quando eles estiverem passando aqui, eles passam na parede do coanócito. Essa parede aqui parece uma rede, prende o zooplâncton e o fitoplâncton é preso aqui. Ele capta isso aqui, digere o alimento e entrega esse alimento para o amebócito, que distribui os nutrientes para as células do pinacócito, para o mesênquima, para as células produtoras de espícula. Então, quem participa do processo da digestão propriamente dita é o coanócito aqui, e o amebócito também termina o processo de digestão e, além disso, ele auxilia na distribuição, como se fosse um sistema circulatório, tá, dos nutrientes. Então, a digestão ela é única e exclusivamente intracelular, porque ela é capturada por um conjunto de células, que é o coanócito, digerida pelo coanócito e parcialmente digerida pelo amebócito e distribuída pelo amebócito, os nutrientes. Então, os coanócitos são células flageladas que captam o alimento e iniciam a digestão, além de criar o turbilhão de água ali, tá, gente? O amebócito, células que finalizam a digestão e distribuem nutrientes. Presta atenção aqui rapidamente nesse vídeo que eu vou mostrar aqui, que ele mostra a entrada de água na esponja, através dos poros. Bom, né? Você consegue ver direitinho. Olha, ele coloca o corante, absorve e solta lá por cima. Muito interessante. Então, a captura, digestão e distribuição dos nutrientes é feita por quem? Como eu falei, pelo coanócito e pelo amebócito. O coanócito cria o turbilhão de água. Os nutrientes são capturados aqui por essa região chamada de colarinho. Ele vai emitir pseudópteros, rapa esses alimentos aqui, o zooplâncton e o fitoplâncton do colarinho, digere os alimentos e o alimento já previamente digerido, parte fica com ele, parte é levado para o amebócito, que distribui os nutrientes ao longo do corpo do porífero. Tá? A troca gasosa ela vai ser realizada direto das células que estão ali com a água, ela vai ocorrer essa troca gasosa e a excreção, que é a liberação das toxinas direto por difusão, é lançado direto na água o CO2 e é lançado direto na água as excretas metabólicas, que são as substâncias que foram jogadas para fora, tá? E aqui só destacando, só para a gente relembrar, parte externa, que é o tecido epitelial de revestimento formado pelo pinacócitos, as espículas de sustentação, o amebócito que distribui os nutrientes, depois a gente vai ver uma outra funçãozinha do amebócito, e o coanócito, cuja função dele é criar o turbilhão de água e propiciar, é claro, a captura do alimento, digestão parcial deste alimento. Tá? As esponjas, ou simplesmente os poríferos, eles são classificados por 3 tipos principais de morfologia: o ascon, o syngon e o leucon. O ascon é o tipo mais simples, ele vai ter uma parede e um átrio só, ele tem um átrio principal, os poros dão direto deste átrio, aonde estão revestidos pelos coanócitos, e o ósculo joga para fora a água. No caso do syngon, além, é claro, do átrio principal, você tem átrios secundários ao longo de toda a estrutura do porífero que ajudam a criar turbilhões locais, facilitando então assim a captura, é claro, do zooplâncton. Joga-se o nutriente, a água para cá e ela é jogada para fora. No caso do leucon, o leucon praticamente não tem átrio. Se você observar, ele é uma estrutura toda entremeada, são microátrios, cada um desses microátrios repletos de coanócito. A água é puxada para cá, o turbilhão passa, então a água ela tem que passar por N cavidades, N câmaras flageladas para conseguir sair cá em cima e isso aumentar a capacidade de filtração. Então a gente tem os tipos de ascon, syngon e leucon de acordo com a complexidade estrutural do organismo, da espécie, é claro.
Com relação aos aspectos reprodutivos dos poríferos. Bom, os poríferos eles vão executar dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. No caso primeiro da reprodução sexuada. É claro que a reprodução sexuada, para ter reprodução sexuada, tem que haver troca de gameta, masculino e feminino. E ela pode ser de dois tipos. Pode existir organismos, espécies de esponjas monóicas e espécies de esponjas dioicas. Nossa, professor, quanto nome? Sim, mas é assim mesmo, vocês vão ter que aprender. O que são monóicos? São aqueles organismos que os dois sexos estão presentes no mesmo indivíduo. Então, os indivíduos chamados de monóicos, eles também são conhecidos como hermafroditas, porque no mesmo indivíduo você tem um órgão sexual masculino, um órgão sexual feminino. Pode haver fecundação ali mesmo ou pode fecundar um outro, mas ele tem os dois sexos no mesmo indivíduo. E os dioicos, que é o nosso caso. A nossa espécie é uma espécie dioica, porque nós temos o indivíduo que é masculino, nós temos o indivíduo que é feminino. São sexos separados, fisiologicamente falando. Tá? Então, quando a gente fala de estrutura, tanto o monóico quanto o dioico, eles vão promover fecundação interna. Como assim? O monóico ou o dioico, eles vão liberar, a estrutura masculina vai liberar o gameta masculino, que nada, é natante. Ele vai até o óvulo. Quem é esse óvulo? Esse óvulo é um amebócito que se transforma durante o processo reprodutivo em um ovócito. Esse ovócito fica bem próximo da parede do pinacócito. O gameta masculino penetra ali e adentra fecundando aquele gameta feminino. E aí, depois de fecundada, a fecundação é interna, dentro do mesênquima, depois de fecundado e desenvolvido um pouco mais, o embrião é cuspido para fora. Se transforma numa lavra natante que vai procurar um local para se fixar. Presta atenção, tá? O desenvolvimento, perdão, acabei esquecendo desse detalhe, o desenvolvimento deles é indireto. Por quê? Ele não vai formar já o embrião e dar origem depois a uma esponja. Ele forma um estágio intermediário, que é uma larva, chamada de anfiblástula, que é um estágio larval. Esse estágio larval é natante, tá? Ele é importante para a dispersão do gameta, do embrião na água. Então presta atenção aqui, olha. Aqui nós temos uma esponja, não sei, ela não está colocando se ela é monóica ou dioica, mas lançou os gametas masculinos. O gameta masculino, ele vai nadar até a esponja, ele vai perfurar a camada externa do pinacócito e promover a fecundação do óvulo. O óvulo fecundado, ele vai ainda dentro do mesênquima, ele acaba se transformando em uma anfiblástula, que é essa larva. Essa larva é jogada para fora, ejaculada aqui, ó, mandada para fora através do ósculo, e ela vai nadar até encontrar um local onde a correnteza não seja tão forte, que ela possa conseguir se fixar, e lá ela vai se fixar e vai dar origem à esponja, que agora ela vai se desenvolver e vai formar as esponjas. Esse é o processo de reprodução sexuado do porífero. No caso das reproduções assexuadas, não há envolvimento gamético, não há troca de gametas, não há permuta gênica. O que vai acontecer? A gente tem vários tipos, dentre eles o brotamento presente nessa espécie. O que vai acontecer? Começa a crescer como se fosse uma verruga aqui no bendito, tá? Ela vai se desenvolvendo e ela vira um broto. Esse broto é uma nova esponja. Quando ele crescer o suficiente, ele pode se quebrar da estrutura, se fragmentar daqui, cair, ele vai ficar próximo, é claro, à mãe. Então ele cai, fica aqui, se fixa aqui já no solo próximo e dá origem a um novo animal, tá? Esse é o brotamento. Outra forma é uma forma mais difícil de acontecer, mas pode vir a acontecer. Ela acontece geralmente em períodos de temperaturas muito altas ou muito baixas, que o porífero venha a passar por um estresse, tá? É que transformar os seus amebócitos em esporos reprodutivos. Então o que ele faz? Ele passou por um estresse muito grande, o que pode acontecer? Ele pega, transforma os amebócitos em esporos reprodutivos e lança esses amebócitos, essas gêmulas, que ele vai chamar de gemas, esses amebócitos,
eles caem na água e aonde eles se fixarem podem dar origem a outras esponjas. É um processo chamado de gemulação, que é a formação de gemas. E por último, que é a regeneração reprodutiva. Né? Você está lá mergulhando, você bateu num porífero, você fragmentou um pedaço daquele porífero, aquele pedaço caiu próximo no solo, ali se fixou o pedaço, aquele que foi quebrado se regenera e aquele pedaço fragmentado pode dar uma origem a um novo indivíduo, devido ao seu alto potencial de regeneração. A gente vai ver durante o nosso estudo dentro do reino animal que quanto mais evoluído é o organismo, né? Evoluído a gente está dizendo de características e menos características adaptativas, como é o caso do porífero, maior sua capacidade de regeneração. Quando a gente for chegando mais perto lá do cordado, a gente vai ver que essas características de regeneração começam a perder esse potencial de regeneração. Tá bom? Beleza? Então, beleza. A gente vê na nossa próxima aula, continuando dentro do reino animal. Tranquilo? Até mais. Valeu!